Vou contar uma história que aconteceu comigo e o pastor Giovanni, uma grande tragédia. Eu morava na Creolândia e o pastor Silvano em Goiatinho. Todas as quartas-feiras, o pastor Silvano ia dirigir curso na Creolândia e a igreja ficava no quintal da minha casa. Mas, ao passar do tempo, toda vez depois do culto, os irmãos iam embora e o pastor Silvano também. Mas quando foi um certo dia, depois que todo mundo foi embora, todos os irmãos, o pastor Silvano pegou a moto para ir embora e disse que a corrente estava com problema. Meu esposo foi buscar um óleo na casa do vizinho. Quando ele saiu, tinha um banco ao meu lado, eu sentei para esperar ele chegar. E ele, pastor Silvano, foi e assentou-se ao meu lado e passou a mão na minha perna. Eu apenas levantei, mas não comentemos nada, um com o outro. Logo meu esposo chegou, aí ele foi embora. Aí quando foi de outras vezes, ele me ensinava a leitura da revista bíblica e a leitura da Bíblia. Mas acho que não era com a intenção mesmo de ensinar, era em outras intenções. Porque ele sentava muito próximo a mim e ficava analisando as minhas mãos, passando a mão em cima das minhas mãos. Mas também nós não cometemos nada, nunca falamos nada sobre esse assunto, um com o outro. Eu apenas tinha aquelas dúvidas. Será o que é isso? Por que está acontecendo isso? Eu, para mim, que ele não tinha coragem para esse tipo de coisa desse, porque ele era um pastor. Mas quando foi um dia de quarta-feira, juntou muitos irmãos lá na igreja, os irmãos das fazendas, do sertão, o pai do meu esposo, vieram de carro. Aí depois do culto, os irmãos todos foram embora e o meu esposo foi deixar os pais deles na casa deles de carro e eles só voltavam no outro dia. E o pastor Silvano disse que não ia embora naquela noite, só ia no outro dia. Aí ele até chamou um rapaz para dormir conosco lá em casa. Um rapaz foi. Aí o pastor Silvano foi pedir para o rapaz ir buscar alguma coisa lá na casa do rapaz, para disfarçar. O rapaz foi. Quando ele saiu, ele foi e me perguntou o que eu estava achando que estava acontecendo. Eu apenas respondi que não estava entendendo nada, porque ele, como pastor, acharia que ele não tinha coragem para fazer isso. Mas ele disse que estava sim, mas eu falei que não tinha como, porque ele mesmo tinha chamado o rapaz para dormir conosco. Mas ele disse mais tarde onde eu, e de repente o rapaz chegou. Aí fomos dormir. Quando era já tarde da noite, dei fé, ele chegou, me apalpando, me avisando, me beijando, me acariciando. Eu apenas só correspondi, fiz o mesmo. Fomos para transar. Eu disse que não estava podendo transar onde ele estava querendo, mas ele apenas só fez pegar os dentes deles, colocou no meu ânus e transamos por alguns minutos, mas nós nunca comentava nada sobre essas coisas e nessas horas nós não ficávamos conversando, era em silêncio. Aí depois de alguns minutos terminamos e ele foi para a dormida dele. Aí quando foi em outra época, ele combinou com meu esposo para uma caçada. Aí ele veio para a Creolândia. Ele deixou os trem dele na casa do pai do meu esposo, que fica antes de Creolândia. Aí foram para a caçada, passaram uns 2 dias, chegaram no outro dia, na tarde. Aí o pastor Silvano disse que não ia embora naquela tarde, só ia depois do culto. Pediu para o meu esposo buscar os trem dele, lá na casa do pai do meu esposo. Meu esposo foi, isso já era tarde. Quando eles saíram, todo mundo saiu. Fiquemos só nós dois em casa. Ele foi para um quarto e deitou em uma rede que tinha lá dentro. Juntei ele me chamar, Sandra, vem aqui. Eu fui. Quando eu cheguei lá, ele agarrou no meu braço e me puxou para cima dele. Ele já foi me beijando, me palpando e me alisando toda. Eu apenas correspondi, beijei, se abracemos.
E ele foi e pediu para mim chupar o pênis deles. Eu falei que não. Insistiu e eu não. Ele apenas agarrou na minha cabeça, assim, e me empurrou para cima dele. Eu fui e chupei por alguns minutos. Aí fomos para transar. Eu disse só se fosse com camisinha. Ele disse que não tinha. Eu fui, peguei uma das minhas e dei para ele. Ele disse que não sabia usar, pediu para me colocar. Eu fui e coloquei. Aí transamos ali na rede. Aí fomos para uma cama que tinha assim ao nosso lado. Transemos de lado, ele em cima de mim. E transemos de 4. Dessas 2 vezes, nós transamos dessa maneira. E depois de tudo isso, ele apenas chegou em mim e me agarrou em 2 vezes. Uma vez foi que sempre o quarto que ele chegava, dormia. Quando eu entrei, ele entrou, foi de trás de mim, já foi me agarrando, me beijando. E outra vez foi um dia do culto, que sempre eu saía por último de todo mundo para apagar as luzes e fechar a porta. Quando eu apaguei a luz, ele entrou e já foi me agarrando, me beijando. Mas foi muito rápido, logo ele saiu. E eu saí para o culto também. E